mas o tema é dízimo. Se eu não contribuir, estarei em pecado? Então vou começar aqui por ordem alfabética. Aleph, pastor Aleph, bem-vindo mais uma vez. Sua opinião inicial sobre o tema, meu irmão. Muito bem, importante ressaltar que dentro da linha tênue daquilo que nós conhecemos por pecado, se faz necessário também dizer que a negligência se torna um pecado grave. Negligência é o quê? Não na forma da lei, mas na forma de generosidade. Conforme o contexto bíblico nos apresenta, até uma frase interessante de Martinho Lutero, ele declara que o cristão deve ser convertido na mente, no coração e no bolso. Por que o dízimo se torna polêmico dentro da nossa atualidade? Porque muitos pastores utilizam de uma teologia do medo. Aqueles que se utilizam da teologia do medo, eles colocam que a não entrega e vão trazer as ideias de maldição, vão trazer exatamente a ideia de pecado, vão trazer o dízimo para esse sentido e a pessoa, em muitos casos, por medo, ela acaba devolvendo. A paz de Cristo, amado, você está no canal Motivando com Jesus. Seja muito bem-vindo ao nosso canal, se inscreva e deixe o seu like para ajudar. Hoje mais um debate polêmico aí a respeito de dízimos. Quem não entrega está em pecado? Quem não entrega o dízimo pode ser obreiro, pode participar das missões dentro da igreja? Quem não entrega o dízimo perde a salvação? Confira aí a opinião dos pastores e deixe aí os seus comentários. Vamos lá para esse vídeo e um forte abraço. Existe uma outra lógica que se utiliza, que é a lógica da teologia da prosperidade ou da teologia da retribuição, onde a pessoa ela é incentivada a dar, a entregar suas ofertas e dízimos, visando o retorno. Eu vou entregar 10, eu vou receber 100, vou receber 1000 vezes mais. Então também não é uma lógica válida dentro da teologia bíblica. Quando nós olhamos para a Bíblia, o que é incentivado? Você entregar de forma generosa, você entregar com amor, você entregar o seu melhor. Eu sou a favor de dízimo, mas eu não coloco a ideia, pastor César, da obrigatoriedade. E tampouco a ideia de pecado. Porque se eu ponho a ideia de pecado, será que essa pessoa, então, que não der o dízimo, ela é salva se ela morre? Porque aí nós vamos ter um problema armatiológico. Peraí, então quer dizer que se a pessoa ela morre sem dar o dízimo, ela vai para o inferno? Então são problemas assim que vão girar em torno dessa ideia de dízimo e pecado. Ok, pastor Aleph. Muito bem, importante ressaltar que dentro da linha tênue daquilo que nós conhecemos por pecado, se faz necessário também dizer que a negligência se torna um pecado grave. Negligência é o quê? Não na forma da lei, mas na forma de generosidade. Conforme o contexto bíblico nos apresenta, até uma frase interessante de Martinho Lutero, ele declara que o cristão deve ser convertido na mente, no coração e no bolso. É importante dizer, como o pastor Luciano acabara de ressaltar, que a generosidade ela é simplesmente um sentimento cristão. Tanto é que no Novo Testamento, alguns até pegam de forma errônea para declarar que não vou dizimar, não vou entregar aquilo por causa da lei. Antes que a lei existisse, Abraão, Jacó já ofertava em questão de dízimo ao Senhor. A palavra dízimo, maaser, 10ª parte, em oferta em hebraico korban, que significa dizer aquele que se aproxima. Então, naturalmente, antes de Deus receber a oferta de Abel, Deus primeiro recebe Abel e depois a oferta de Abel. Então, naturalmente, Deus recebe primeiro o ofertador e depois a sua oferta. Se um indivíduo oferta ou dizima de forma a dizer que faço isso porque tenho, ele está em pecado também. Agora, quando ele faz de forma generosa, dizendo o que eu tenho não é meu, mas é do Senhor, é importante dizer que ele está cumprindo o que o próprio Cristo declarou, justiça, misericórdia. Em Mateus capítulo 23, versículo 23, nós vamos trabalhar essa questão. Jesus, ele de forma alguma, ele nega a contribuição. Pelo contrário, ele declara, vocês fazem a contribuição, mas esquece o principal, que é a misericórdia e a justiça. Então, e o amor, obviamente. Então, naturalmente, nós temos aqui outro texto que o próprio Cristo declara, se a vossa justiça não exceder a dos escribas e fariseus, de modo algum podereis entrar no reino de Deus. Então, que justiça é essa? O piso dessa justiça é a generosidade. Então, dizimar não é apenas uma questão de valores monetários, mas dizimar é uma questão de generosidade para com aquele que é necessitado.
Aí vai entrar outro debate também, que não é o dia para hoje, a respeito, como o pastor bem disse, alguns pastores que são ostentação, que simplesmente ostentam aquilo que infelizmente não lhe é cabível. Tendo por certo que se um indivíduo tem, por consequência, o dinheiro do seu próprio trabalho, fica à vontade. Mas quando você vê hoje, não é o caso, graças a Deus, a maioria dos pastores são fiéis ao Senhor, mas alguns meninos na fé, que ficam ostentando com aquilo que é da igreja para poder falar que tem alguma coisa. Isso é um problema, porque hoje nós vemos alguns irmãos passando algumas dificuldades e até mesmo um pastor tendo aí essa questão relacionada da ostentação gospel. Tomemos cuidado. Aí a gente vai também para um outro tema, né? Mas vamos lá. Você pode mandar o seu áudio para cá. O WhatsApp é 984849988. Está aparecendo aí na tela para você. 011 São Paulo, 984849988. Manda seu áudio. Se você vai mandar o áudio, se apresenta. Olá, sou fulano de tal cidade. E sapeca aí o áudio. E voltamos aqui com o pastor Luciano Scala. Na prática, né, pastor? Vamos lá. As palavras do apóstolo Paulo, esse talvez seja um dos textos que nós encontramos mais claro no Novo Testamento, Paulo trabalhando essa questão da contribuição, né? Vamos lá. É a carta de Paulo, a segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 9. Diz assim o versículo 6: Lembrai-vos, aquele que pouco semeia, igualmente colherá pouco, mas aquele que semeia com generosidade, da mesma forma colherá com fartura. Cada pessoa coopere conforme tiver proposto em seu coração, não com pesar ou por constrangimento, pois Deus ama o doador que contribui com alegria, que contribui de forma voluntária. E por aí que é o caminho que Paulo trabalha, essa questão da contribuição. Dizer que não é bíblico, ou dizer que nós não devemos dar por conta do abuso, por conta de que alguns pastores fazem um mau uso, é muito leviano. Porque, conforme até mesmo o pastor Aleph colocou aqui, grande parte dos pastores são homens sérios, são homens que... Piedosos, são homens que precisam, às vezes, se apertar, em muitos casos, para conseguir manter a estrutura, manter a igreja funcionando. Então, dizer que a maioria são pessoas que não fazem um bom uso não é certo, não é verdade. Eu falo isso porque eu me converti em 93, então já vi muitas coisas acontecendo aí dentro da igreja. A grande verdade é que a maioria dos pastores são homens sérios que, de forma muito piedosa, administram esses valores. Até aí, nós compreendemos com muita facilidade. Onde que vai começar a ter o problema? Quando nós utilizamos a não entrega desse dízimo como um pecado. Porque existem diversas razões. Eu entendo que é um pecado, reconheço que seja um pecado, quando a pessoa não entrega os seus dízimos por conta de avareza. Ela vai estar cometendo um pecado. Agora, a entrega em si não é esse o problema. Porque a pessoa que não entrega, é necessário ver o porquê que ela não entrega. Porque pode ser que exista, sim, uma situação de pecado por detrás, e esse aspecto eu não nego. Agora, se eu também digo que essa pessoa que não entregou e ela morre estando nessa condição, essa pessoa vai para o inferno, porque se ela estiver na prática do pecado, ela vai para o inferno. E aí? Daí nós teremos no meu ponto de vista, nós temos um problema aqui soteriológico. Porque nós vamos também condicionar a salvação da pessoa pela prática do dízimo. Daí nós teremos um sério problema. Porque nós vamos entender que a salvação não é mais pela graça. É a graça e também o cumprimento da ordenança do dízimo. Dízimo, no meu ponto de vista, ele não é uma ordenança, ele não é um sacramento, uma ordenança conforme está escrito acerca de batismo, acerca da ceia do Senhor. Eu entendo o dízimo como uma prática saudável, onde aquele que faz parte de uma igreja, ele deve de forma regular ser dizimista. Mas não porque é um pecado, é além disso. É porque ela tem um relacionamento com Deus e ela sabe que a sua generosidade, a sua obra vai expressar o seu relacionamento com Deus. Ela vai fazer aquilo que Tiago ensina. Ela não é salva pela obra, mas ela vai praticar a obra porque ela tem o seu coração convertido a Cristo. Ok, pastor Aleph. Muito bem, eu queria, com esse tempo, trabalhar algumas questões importantes, tipo finalidade, ofertante, local de destino, frequência e referência.
relacionado aos dízimos, porque existe muita contrariedade hoje em relação a isso. Primeiro, dízimos aos levitas, chamado Maaser Erishon. Finalidade, suprir os levitas, segundo os ofertantes judeus. Local, destino levado aos levitas espalhados pela cidade. Frequência anual, referência Sefer Bemidbar, Números capítulo 18, versículo 20 ao 29, Sefer Vaikra, livro de Levítico, capítulo 27, versículo 30 ao 38, Neemias, capítulo 10, versículo 37. Segunda parte, dízimos para as festas, que é o dízimo comunitário, chamado Maaser Sheni, comer nas festas, ofertantes judeus, qual local de destino? Somente o local que Deus escolhesse, qual a frequência anual, conforme o texto de Sefer Devarim, livro de Deuteronômio, capítulo 12, versículo 4 ao 14, capítulo 14, versículo 22 ao 26. Estou falando rápido por causa do tempo. Dízimo aos ofertantes, aos sacerdotes, chamado Maaser Ani. Suprir os pobres, ofertantes judeus, qual local armazém nas portas de qualquer cidade, e a cada 3 anos, Sefer Devarim, livro de Deuteronômio, capítulo 14, versículo 28 ao 29, e capítulo 26, 12 ao 14. E o chamado dízimo relacionado aos sacerdotes, Terumat Hamaser, suprir os sacerdotes, ofertantes dos judeus, sacerdotes na tenda ou no templo, frequência anual, e o texto Sefer Bemidbar, livro de Números, capítulo 18, versículo 25 ao 29. Aqui nós temos uma clara evidência que existia no mínimo 3 tipos de dízimos: os dízimos aos levitas, os dízimos aos sacerdotes e aos pobres. Aos pobres eram dados a cada 3 anos, para suprir as necessidades. Então note que a nação de Israel, no período da sua sistematização, no período de Sefer Shemot, livro de Êxodo, capítulo 20, o decálogo, eles vão organizar os seus sistemas, orbitando o decálogo, os 613 preceitos, orbitando ao decálogo, que é aos 10 mandamentos. Então, dentro disso, eu destaco aqui o argumento de autoridade, Lawrence Richards. Ele explica: ordenava que os dízimos fossem pagos pelos donos das terras, qualquer que fosse a produção da sua terra, frutos, colheitas e animais. E conforme também Alfred Edersheim, entre 1825 a 1889, que foi um judeu convertido, pastor César, ao cristianismo, ele declara: é notável o fato que a lei parecia considerar Israel um povo apenas agrícola. Naquela ocasião, alguns até chegam a declarar que só dizimava a questão do fruto da terra porque não havia o sistema monetário. Um erro crasso, porque o sistema monetário é vigente desde o 8º século a.C. Nós temos a troca de moedas em relação a José, temos também a paga em relação a alguns textos do livro de Gênesis, e, por certo, chegando ao Novo Testamento, nós temos a clara evidência da ordem imperativa de Cristo: dai a César o que é de César e dá a Deus o que é de Deus. Alguns teólogos interpretam nesse quesito, dai a César o que é de César, no sentido da contribuição cidadã que o indivíduo deve ter em relação ao seu sistema enquanto ser na sociedade. Por isso que nós temos por certo que dar a Deus o que é de Deus implica não apenas a adoração em espiritual, mas também a adoração das suas finanças, porque isso também glorifica a Deus e também serve para outros fins. É importante que se diga: a pessoa que não tem condições não está em pecado, mas tendo condições e não ajuda, ela comete um grave pecado, conforme Tiago 4,17, aquele que pode fazer o bem e não faz, este peca. Então, naturalmente, o dízimo na lei era obrigação também apenas para aqueles que tinham posses. Quem não tinha, não era obrigado. Ok. Pastor Luciano. Legal. Então nós estamos caminhando, pelo que eu vejo, para o mesmo sentido. Porque eu entendo essa prática do dízimo, sobretudo na noção do Antigo Testamento, né? Que isso era algo muito mais explícito para os judeus. Os judeus entendiam com muito mais facilidade. Mas como que fica hoje, no Novo Testamento, na prática? Essa pessoa que está ouvindo agora o programa, que talvez está se deparando com esse dilema. Porque existem muitas igrejas que, se a pessoa não estiver em dia com seus dízimos, essa pessoa não pode nem participar da ceia do Senhor, né? Existem casos de lugares que isso é uma prática, né? Hoje em dia, o que a Bíblia nos mostra? O que a Bíblia fala pra gente?
Olhando para os textos da Bíblia, sobretudo para o Novo Testamento, nós não encontraremos essa obrigatoriedade. A noção de dízimo no Novo Testamento, a noção de dízimo para a igreja primitiva, era algo que as pessoas entregavam de forma voluntária. Na verdade, lá em Atos, nós temos até a noção de que eles não levavam os dízimos, eles levavam tudo ao altar. E eles depositavam aos pés dos apóstolos. E as pessoas tinham tudo em comum. Por isso que não havia entre eles necessitados. Porém, nós temos Paulo fazendo as coletas. E como que eram essas coletas? Como que era a abordagem de Paulo ao tratar dessa temática de dízimo? Paulo tratava da seguinte forma: ele demonstrava a necessidade e as pessoas de forma voluntária entregavam. E essas pessoas que entregavam de forma voluntária eram pessoas que faziam parte da comunidade. Como que funciona hoje em dia? Hoje em dia nós encontramos igrejas que elas são extremistas, que elas utilizam desse conceito dízimo, de conceito de oferta, e elas extrapolam, no meu ponto de vista, e elas chegam a constranger as pessoas. Eu acho que essa tradução aqui da King James, quando ela coloca acerca do constrangimento, ela cabe bem para os dias de hoje. Porque às vezes a pessoa ela vai entregar num culto pelo constrangimento que ela sente, pelo tipo de abordagem que é feito. Porém, eu não concordo, porque eu não vejo fundamento bíblico para se colocar um peso sobre a pessoa, para se condenar a pessoa ao inferno pelo fato dela entregar ou não entregar os seus dízimos. Então, quando eu olho para a noção de dízimo, noção de oferta, de contribuição no Novo Testamento, eu encontro a ideia de voluntariedade e coração generoso. É desta forma que eu entendo. Bom, como esperado, no chat tem pessoas falando, dízimo só serve para enriquecer pessoas, para não sei o que lá e tal. E eu devo dizer aos irmãos que a falta de testemunho, a falta de prudência e a falta de cristianismo de alguns líderes acabam, veja, na minha percepção são poucos, mas que fazem muito barulho. E aí a percepção que as pessoas têm é essa, né? Que pastor rouba, que pastor não sei o quê. É uma pena que muita gente pense assim e se comporte dessa forma. Embora aqueles que se comportam assim são aqueles que nunca dão nada para nada, né? São joio. Mas ainda assim, infelizmente, do nosso lado aqui tem pessoas dando mau testemunho, conforme foi dito aqui. Existem igrejas que, de fato, se a pessoa ela não é dizimista, pastor, ela não vai participar dos grupos, ela não vai ter oportunidade, e existem casos até que a pessoa será impedida de participar da ceia do Senhor, que no meu ponto de vista é um erro muito grande, até porque a ceia ela não pertence à igreja, a ceia ela é do Senhor. Porém, eu entendo que aquele que vai ministrar, aquele que vai ensinar, ele precisa estar apto para ensinar. E a questão do dízimo e oferta, quando nós pensamos naquela pessoa que tem uma responsabilidade de ministrar, daí nós entramos num problema. Porque esta pessoa, ela tem que ser uma pessoa com condições para ensinar. Então, se ela vai ensinar sobre oferta, sobre dízimo, não faz sentido uma pessoa que não tem essa prática ensinar. Porém, eu vejo que existem outras funções dentro da igreja que não tem problema se a pessoa não é dizimista, mas existem umas, sobretudo a função de ensino, que essa pessoa, pastor César, ela deve necessariamente ser um dizimista comprometido, um dizimista fiel a Deus. Vamos lá, pastor Aleph. Muito bem. Primeiro ponto levantado pelo mandar saudações aos nossos irmãos ali da Inglaterra, temos alunos lá também. Nós temos por certo que não posso de forma alguma falar que a pessoa que comete adultério está no mesmo nível de pecado que a pessoa que às vezes não consegue dar o dízimo. Primeiro ponto. Mas corroborando com a fala do nosso querido irmão, é importante ressaltar que a questão do dízimo ela está nos patriarcas, na lei, no Pentateuco, no Antigo Testamento, no Novo Testamento e até nos pais da igreja. Nós temos alguns documentos que podemos falar ao decorrer do debate. E a princípio, o que é pecado? Errar o alvo. Qual é o primeiro ponto? O nosso alvo está em Cristo. Sendo Cristo generoso, por que não seremos generosos?
Então, aquele que tem um sentimento de Cristo em sua vida, o Espírito da verdade em sua vida, naturalmente ele corrobora com essa questão. O segundo ponto, nós temos aí uma clara evidência, acredito eu, que leva para a liderança, como o pastor Luciano falou. Existe talvez uma forma mais educada de falar. A pessoa que prega, que ensina sobre tal coisa e não o pratica, se torna hipocrisia. Então, naturalmente, quando a pessoa não pratica aquilo, ela está, sem sombras de dúvidas, cometendo um pecado que é também relacionado à hipocrisia. Então, naturalmente, eu não posso, de forma alguma, ter por certo, como também mais uma vez o pastor Luciano tratou a respeito, que alguns proíbem de participar da ceia por causa dessa falta. Também é um erro crasso. Não tem nenhum versículo bíblico sequer. Tanto é que, se você pegar a história da igreja, em especial a segunda geração do século I da era cristã, a festa ágape era exatamente para aqueles que não poderiam ter condições de celebrar na sua casa com as comidas devidas. Então, aquele que tem fome come casa, para que simplesmente não se ajunte para a condenação, que reforça o argumento da falta de generosidade para com o próximo. Então tem que ter cuidado nisso. Então vocês dois concordam que não tem que ter esse negócio, se você não é dizimista, não pode participar da ceia ou não pode trabalhar? Ou você acha que quando a pessoa não é dizimista, não pode ter algum ministério na igreja? Então, naturalmente, acredito que a pessoa que está de frente deve ser exemplo. Não podendo, por algum motivo financeiro, é aconselhável ao pastor então, organizar. para liderar algum departamento tem que ser dizimista. Se a igreja prega isso para generosidade, a pessoa tem que ter exemplo para isso. Eu tenho certeza que todo líder tem que ter a generosidade. E no trato também. Porque tem muito camarada que, como o senhor bem disse, fala contra o dízimo, mas o camarada senta no banco aonde um dizimista ajudou, bebe da água que o dizimista ajudou, usa o templo que o dizimista ajudou a comprar. Então é uma hipocrisia. Se a pessoa não pode, é compreensível. Se a pessoa pode e não faz, é pecado. Pastor Luciano. Legal. Então, você vê que o tema, ele não é tão simples, né? Ele não é tão simples. Então, no meu ponto de vista, pastor, eu tenho pessoas na igreja, eu posso dizer que a minha igreja é uma igreja que a maioria são dizimistas. Eu sou pastor da mesma igreja há 22 anos. A maioria das pessoas ali são dizimistas. E a minha abordagem ao tratar desse assunto é uma abordagem leve. Eu falo de uma forma inteligente, de uma forma clara e forma bíblica. E mostro a necessidade, porque nós temos uma igreja que realiza missão na África, realiza missão no centro da cidade de São Paulo, ajuda pessoas com dependência química. Então é impossível fazer isso. Com as contribuições. Exatamente, tem que ter contribuição, tem que ter ali o dizimista de forma regular. Ou seja, é o que eu ensino. Todos os obreiros são dizimistas? Infelizmente não. Não. Da nossa igreja, infelizmente não. Eles fazem a obra, eles vão fazer. Porém, aqueles que ensinam, aqueles que nós colocamos, por exemplo, para levar uma palavra, para falar sobre o dízimo também, para trazer a pregação, esse tem que ser exemplo. E para esse pastor, ele vai fazer se ele estiver apto para fazer. E se possível, posso dar dentro do texto que muitos também pregam em relação ao juízo agrícola de Malaquias capítulo 3, a questão do cortador, o migrador, o devorador. Devorador nada mais é do que uma espécie de gafanhoto naquela ocasião, no Oriente Médio em especial. Nós não temos ali base alguma para detectar demônio. Pelo contrário, nós estamos falando da justiça punitiva de Deus, que é relacionada ao mal natural, que Deus permite sofrer aquele que que desafia a palavra de Deus ou desacredita da mesma. Então, por muito tempo, muitos pregadores, até mesmo neopentecostais, se aplicam a isso, que Deus vai enviar o cortador, migrador, devorador, roedor nas suas finanças. Nós temos por certo que ali não é demônios, são insetos, em especial gafanhotos, de categoria cortador, migrador, devorador, roedor. Então, é importante dizer que ali não se aplica a demônios, mas também é importante ressaltar que o Antigo Testamento é a sombra do futuro. Então, existe uma punição de Deus para quem desobedece a sua palavra, não no sentido relacionado à salvação. Nesse sentido, seria relacionado implicamente à sua
situação financeira, em especial monetária. Porque normalmente quem não dizima, quem não oferta conforme o contexto bíblico de generosidade e gratidão, naturalmente vive uma vida infelizmente complicada nesse sentido. Isso aqui eu falo porque eu já pastorei igrejas. Pela bondade de Deus, já vi pessoas, como a gente falou no início, normalmente quem critica é quem nunca fez. Mas quem, até hoje, eu não vi um dizimista falando em relação a isso, que quando ele começou a dizimar, sua vida começou a piorar. Naturalmente, nós temos por certa a generosidade de Sefer Mishle Shalomon Ben Davi Melech Israel, Provérbios Salomão, filho de Davi, rei de Israel, 11:25. A alma generosa prosperará, e aquele que rega será regado. Generosidade faz parte do Antigo e Novo Testamento e é aplicado aos pais. Mas aí se a gente vai para a questão da teologia praxis, retributiva? Não, da questão da prática, por exemplo, tem pessoas que nem são cristãs e que são ricas e nunca deram dízimos. Então não é só porque deu dízimo que prospera. Mas não eu estou falando no contexto cristão da generosidade. De eu fato, acredito que todo mundo que coopera. Eu concordo com o senhor, mas a generosidade passa também altos e tem que baixos, ter. tal, mas tá feliz com Jesus, né?